Oi, pessoal. Bom, a gente vai recomeçar porque teve o problema, né, da conexão. Eu vou falar rapidinho o que eu já falei e retomo depois com mais tranquilidade. Rápido, não vou ser mais sucinta. E para quem não viu o começo, eu vou repetir o que eu falei. Eu estou fazendo essas lives para compartilhar um pouquinho da minha experiência de viagens, com vivências de cultura, arte, dança e tudo mais. E hoje eu escolhi a Tailândia, porque eu estou começando das mais antigas para depois as mais recentes. São experiências que agrega muito ao meu conhecimento, à minha vida, a tudo que eu faço, né? E eu gosto muito. E eu acho que nesses tempos aí de pandemia, a gente também precisa falar de outros assuntos que não sejam só aquilo. Como eu só falo de dança e entro nas minhas lives de dança, eu quis fazer de uma forminha diferente para poder chegar de uma outra forma e falar de uma coisa que eu gosto, que me faz muito bem, né? E eu acho que também que eu compartilhando isso, não que a pessoa vai falar, mas é conhecer que você vivenciar coisas que te desafiam não tem preço, né? Em especial a Tailândia, eu fui com a minha família no final de 2010, comecinho de 2011. Ficamos 30 dias lá, acho que um pouquinho mais, eu não me lembro agora o tempo total. E fui com a família, com criança. Eu tinha meu filho que tinha acabado de completar 1 ano, minha filha de 7, meu marido, levei um ajudante também. E a gente, sabe, no começo as pessoas, maluca, vai fazer tão longe. Não, eu acredito assim que em qualquer lugar a gente se adapta, né? E as crianças, elas têm que conhecer, assim, o que tem para se ver e de uma forma, não só ficar vivenciando aquilo que a gente está acostumado, né? Eu gosto muito de países exóticos, eu gosto muito de coisas que me tragam conhecimentos diferentes, de pessoas que vivem de forma muito diferente de mim, né? E que tem um outro tipo de fé, outro tipo de comportamento e tudo, né? E chegamos na Tailândia em final quase perto do Réveillon de 2010. Passamos o Réveillon lá e visitamos a cidade de Bangkok primeiramente, né? E só para falar de novo, são 14 horas até o ponto de conexão, que no nosso caso foi Dubai, e depois mais 5 horas e meia até Bangkok. Vamos lá, Bangkok, tem umas imagens de Bangkok. Cidade lindíssima, trânsito caótico, cidade muito populosa, mas contrata toda a tradição, toda a história, templos, palácios, com essa arquitetura moderna de arranha-céus, né? Aí o rio Chao Phraya, que é um rio principal, atravessa toda Bangkok. Eu comentei já anteriormente, aí o Réveillon, a noite de Réveillon que passamos aí, o rio Chao Phraya é o Tietê que deu certo, né? Porque a gente tem o Tietê aqui, mas totalmente, né? Sem uso nenhum, nem vida tem quase. Isso aí não é um rio limpo, tem vida, transporte bom, transporte de carga, transporte de pessoas. E as pessoas também usam outro tipo de transporte, tem os trucks, né? Que são frentinha de caminhão com carroceria que carregam pessoas, muito comum na Ásia. Tuk-tuks, que são aqueles pititicos, que são pequenas, que nem uma moto, né, que levam pessoas atrás e meio redondinho assim, faz um barulhinho, né, por isso que ele chama tuk-tuk, e mistura trânsito de tuk-tuk com caminhão, com transporte de pessoas, e é uma coisa louca, mas um turismo muito bom, é uma cidade segura, né, apesar de meio caótica assim, porque é uma cidade populosa, muito legal mesmo. Dentro ali de Bangkok tem templos maravilhosos, né, famosos, e a gente visitou 3 que são os que eu vou descrever agora aqui para vocês, tá? Então vamos começar pelo primeiro, é o complexo do Grand Palace, que vocês vão ver umas imagens aí. O complexo a loja Vários Templos, né, tem o palácio principal, que é o Wat Phra que é onde apareceu anteriormente aí o Buda, né, que é o Buda de Esmeralda. Ele é famoso por causa disso, você não pode fotografar lá dentro, né? Tem que ter esse respeito, esse cuidado que eles impõem e a gente respeita. E alguns você pode tirar, esse em especial não. Então eu tenho essa foto aí porque eu consegui de outro lugar, mas a gente não fotografa lá dentro. Ele tem apenas 10 centímetros, ele não é de esmeralda, ele é de jade. E ele tem uma roupa dourada que é trocada a cada estação.
Alguns templos têm as figuras desse Vishnu, Vishnu não sei direito como que é a pronúncia, que são deuses e tem vem do hinduísmo, né, de outras partes, né, de outro tipo vem de outras civilizações e de outras histórias, mas que estão ali incrustadas na história tailandesa. Por isso tem aí o Grand Palace, ele é um complexo de vários templos e ele tem, olha só como você está vendo as cúpulas que bacana que são, e cada um eles têm vários estilos, né? Alguns são diferentes porque eles têm uma característica que já vem da influência por exemplo, o Grand Palace ele ele é é uma réplica menor do que tem o complexo do Camboja, que é muito maior, parecido com ele. Dizem, né, que é uma réplica do que você vê no Camboja, você vê ali. E aí ele tem os templos que são mais famosos, que a gente visitou. O primeiro aí, o do Buda de Esmeralda, né, que é o principal. Ele é o complexo, assim, é lotado. 20 mil pessoas por dia, aproximadamente. Em especial nesses dias que a gente visitou, estava pior ainda, porque era Réveillon. Então é assim, ó, é licença para pedir espaço, é sombrinha, é porque eles andam muito de sombrinha, né? Eu com criança, puxa daqui, puxa dali. Foi assim, uma aventura, mas muito legal. Eu não sou adepta a budismo, nada disso, eu vejo a religião como um conhecimento, mas eu olho muito a arquitetura, a história que tem aquilo, da onde que vem, como foi feito. Por exemplo, alguns templos, eles são todos construídos de mosaicos, né? São mosaiquinhos, mas de porcelana, e a porcelana caríssima, ela que se quebrava e eles se aproveitavam os cacos e colocavam e vinham juntando tudo, formando os templos. São lindíssimos esses mosaicos que tem, né? As figuras, que tem muito ouro, muito Buda, e cada um com a sua história, né? Com a sua influência. E é muito legal. Importante, né, para mim, eu vejo assim, é vivenciar aquilo com respeito, olhando com bons olhos, entendendo, né, que tudo aquilo tem uma história milenar e é muito interessante para a gente. Para mim é muito orgulho ver meus filhos conhecendo isso, né, que a gente aprende isso na escola, depois, mais para frente, aprende sobre culturas estrangeiras, mas a gente não se filtra muito dentro das informações. Também não sou entendida nem historiadora, mas eu procuro conhecer para que agregue para mim conhecimento. Adoro tudo isso. Aí nós vamos para o outro templo, que o Grand Palace é gigantesco, né? Você fica lá horas para você conseguir ver tudo. E aí você tem depois o próximo, que é o Wat Po. É o próximo, né? O Wat Po. O Wat Po é conhecido ele é famoso também pelo Buda que tem lá dentro, que é o Buda deitado, ou reclinado, como eles chamam. Gigantesco, são 46 metros de comprimento, 15 metros de altura, todo folhado a ouro, e dentro ele é cimento e bronze. Alguns lugares assim, você não pode tirar foto, você pode fotografar ele, mas você na frente dele não. Ele não pode estar assim, por respeito, você não pode aparecer na frente dele na foto. Então você vê que a gente tem fotos aí só dele mesmo, né, do próprio Buda deitado. Acho que apareceu na imagem aí, ó, isso aí. Aí é fora, né, não é dentro onde está o Buda, mas é no complexo do Wat Po, que são os Budas sentadinhos, e esse é o Buda deitado. É o único Buda deitado do mundo, né, que é esse da Tailândia, porque todos os outros estão sentadinhos. O único deitado é ele. Tem essa diferença. E aí nós vamos para o outro. Esses dois são dentro do Grand Palace. Olha só toda a arquitetura, ó, como é formada, tá vendo? Ó? Aí já é o Buda de novo. Por fora é todo de ouro, viu, gente? Tem outra curiosidade do Buda deitado. Olha que bonito. O Buda deitado, ele tem pérolas no pé. Ele é todo, assim, como se diz? Todo enfeitado, né? Todo dourado, depois nos pés ele tem pérolas. E isso. Aí o próximo que a gente foi é o Wat Arun, que é o que fica no rio. A gente pegou a embarcação, né? Super legal, a embarcação muito bacana, limpa, confortável para andar, e chegou até o Wat Arun. O Wat Arun, ele
conhecido como Templo do Amanhecer. Ele é o único que fica ali pertinho do rio, né? O mais próximo do rio. Tem foto dele aí, isso, é o chamado o Templo da Alvorada ou Templo do Amanhecer. Esse daí, ele tem a arquitetura dele, o mosaico dele, ó, dos edifícios, são mais envelhecidos, né? Ó, olha só, essas figuras, né, que são da história. Aí também tem as figuras da... Isso aí, já tem nós com as fotos aí, olha. Os templos você entra, alguns pode fotografar, você não pode tocar, nada que destrua, né, a parte arquitetônica. Mas a gente pode ficar bem à vontade para ver. E a gente fica assim, não cansa até de ver, porque são muitos, ó, cada um com a sua característica. Esse era muito lindo mesmo. E assim, tudo tem a história, um porquê, né? E a maneira que eles fazem, a reverência ao Buda, a autorreflexão, né? Que eles trabalham, eles se entendem como um próprio indivíduo. É muito bacana. Olha só esse daí. Isso aí a gente dá uma de turista, né? E desce. Olha, o Leozinho era um bebê. E lá, tão longe de casa e vendo tanta coisa. Alguns a gente nem levou, ele ficou em casa porque era muito cansativo, porque a gente anda muito, um sol muito escaldante, né? Então, e essa viagem que eu fiz, eu me baseei numa família que já tinha ido com criança pequena e falou que valia muito a pena. Falei, não, eu vou porque quero conhecer e eles têm que acostumar desde pequenininhos. Eles têm problema com a água também lá, né? A água, eles não têm uma água tratada lá, então tem que ter muito cuidado com a água que a gente bebe, né? Uma cidade segura, o dinheiro deles é o baht, né? Que é a moeda deles, a língua é tailandês. E o budismo, o livro budista deles também a escrita deles é tailandesa também. Nós vamos falar um pouquinho só, não vou me aprofundar, mas só umas curiosidades que eu gostei de ver, né? Sobre o budismo, que são as imagens que vocês vão ver agora aí. Os 3 templos são dentro de Bangkok mesmo, tá? Aí o budismo deles chama Theravada, mas eles têm 3 influências, que é o Theravada, o Anuísmo e o Hinduísmo. Mas o deles é o Theravada. Escrito no Thai, que eu já falei, né? O filho mais velho, né? É o que pode ser monge, se tornar monge, deixar a vida social dele para ser monge, recluso lá. E depois, no tailandês, no caso aí, né, como eles nos disseram lá, eu estou passando todas as informações que eu recebi lá, ele pode, no futuro, se ele quiser deixar de ser monge, voltar para a vida civil dele, ele pode. Aí, essas fotos que você viram são dos gongos, né? O período do dia dele tem 24 horas, mas eles dividem em 4 partes. 2 períodos diurnos, as primeiras 6 horas, a segunda 6 horas, e 2 períodos noturnos de 6 horas cada. O gongo, eles tocam para anunciar o dia. E à noite, para anunciar a noite, eles tocam os tambores, né? Eles também têm a Casa dos Espíritos, que é a casa que fica, é um espaço deles de oferendas, que fica fora do templo, fora da casa, mais próximo. Eles oferecem incenso, flores, comida. E nas festas, os feriados, que normalmente os feriados deles são em noite de lua cheia, né? E eles fazem também essas oferendas, as bênçãos, é muito movimentado, o Réveillon estava muito movimentado, e todo mundo fazendo oferenda, e a gente viu aquelas coisas, né, que eles fazem, oferecem. A gente não entende muito porque não é um conhecedor, mas eu observo muito. Eu observei muitos monges, observei muito as pessoas, as tailandesas, porque elas têm uma expressão corporal, elas pisam calmamente. Teve uma senhora que eu vi que dobrava o corpo totalmente, assim, sabe, como se fosse uma bailarina, o corpo, o peito dela, sem dobrar os joelhos, encostava lá embaixo. E ela estava limpando, fazendo um serviço, era uma trabalhadora ali, idosa. Depois ela andava calmamente, você vê uma serenidade, né?
O budismo tem uma serenidade. Eles também aceitam bem o turista, né? Mas a gente tem que respeitar. Alguns lugares que a gente entra também tem que se abaixar, né? Quando não pode tirar foto, não pode tirar foto. E pra gente é uma curiosidade muito grande, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Primeira vez, eu já tinha ido à China, mas por outro motivo não tinha visto nada muito. Agora aí na Tailândia nós vivenciamos mais os templos, né? As pessoas, como elas se comportam, né? E como se dão assim pela essa crença deles, né? A meditação, né, que eles têm é uma coisa oriental, né, tem essa coisa intrínseca, né, aquela coisa, parece que é assim, é de muita concentração, né, é impressionante. Isso impressiona muita gente. E um pouco assim, falando de arte, né, de dança, que eu queria até falar, não vivenciei muitas coisas de ver dança não na Tailândia, eles têm, mas o tempo que eu fui eu não vi pouca coisa. Mas pelo que eu estudei, lá também eu comentei, pedi, né, informação, eles têm alguns tipos de dança típica, que é o Kon, Lakon, Likai, o Nang, e o outro que é o Nang Talung, como que é o nome deles? Nang Talung Lek. Eles têm a ver muito com histórias populares, histórias clássicas deles. Por exemplo, o Kon, ele é dançado só pelos homens. Então, os homens que dançam. Eles são acompanhados de xilofone, flauta, instrumentos, gongo, tambores. É dança para os homens. E eles têm... normalmente eles contam histórias populares. O Lakon é uma dança mais clássica, as mulheres dançavam nos palácios. Então já é mais voltada para as mulheres, também de representação de danças populares. O Likai já é uma mistura de clássico com folclórico. Eles usam vestuários vistosos e também eles usam maquiagem. Então é muito comum você ver em atores, malabaristas, bailarinos, esse tipo de trabalho. O Nang Talung é um teatro de sombras, né? É originário da Malásia e eles usam marionetes que vêm feitas de pele de búfalo, e eles representam tanto as clássicas, as histórias clássicas, quanto as populares. Agora o Nang Lung, o leque, é também de marionetes, mas são marionetes maiores, né? Marionetes grandes, também representam histórias populares, histórias... É muito interessante. Eu comprei também esse aqui que eu trouxe, que é comprei o Buda, né? Que é um Buda de marionete, ó, muito interessante. E as figuras são bem fortes, né? Bem feitas. E lá eles contam as histórias, a gente viu alguns teatros de fantoche lá, eles manipulam isso aqui muito bem. Eu não sei, né, mostrar assim, mas trouxe a figurinha do meu Buda de lembrança, que eu tenho a minha sala étnica aqui, que tudo que eu tá símbolo de coisas, que eu viajo e vou trazendo coisas, principalmente coisas que me interessam, assim, que são diferentes, ou tem alguma coisa típica ali, que foi feita, né, feita naquele país mesmo. Bom, saindo aí de Bangkok, nós conhecemos os três templos de Bangkok, né, tem vários, né, nós fomos esses 3 principais, pelo tempo que a gente tinha. Depois a gente foi para uma cidade que fica 80 quilômetros de Bangkok, que chama Ayutthaya, que é onde tem essa cidade ela não é tão famosa quanto Bangkok, Chiang Mai, mas é bem interessante, ela tem uma história muito rica, é mais antiga, e esse templo que a gente visitou, que é o Wat Mahadat, é um templo que é o templo conhecido como o Templo dos Budas Sem Cabeças. Ele é famoso porque ele tem, se você quiser pôr as fotos, ele é mais ao ar livre e ele é de ruínas, tá vendo? Ele é um templo mais antigo. Ele é de 1350, o Grand Palace de 1782. Então a diferença, né, de era é muito, muito grande. Aí, ó, muito gostoso para caminhar, para conhecer. A guia foi contando toda a história, né? Já é mais antigo, não pode ficar tocando em nada, porque ele já tem o desgaste do tempo também. Mas é muito gostoso. Andamos, alguns lugares a gente pode subir um pouquinho para foto, não tem problema nenhum. E o que tem de interessante é isso aí, é o Buda da árvore. Ele é esculpido, um Buda foi esculpido na árvore. Então ele é famoso por causa desse Buda esculpido na árvore. E aí você vê as torres são grandes, né? Os prangs, e tem essas figuras de Buda, eles
vê? Eles têm a mesma característica, né? Vestidos e tal. Muito interessante. Esse foi muito bom. A gente passou o dia, a gente sentou num cantinho, fez o nosso lanchinho, foi muito bom. As crianças gostaram, a gente caminhou, essa é a nossa guia. A gente era muito boa a guia, mas tinha uma dificuldade de idioma, porque o inglês dela era difícil, o espanhol também, e a gente ia se virando nos 30 com a língua. Mas é muito boa a experiência, né, de vivenciar turismo. Mas o turismo, a gente é muito bem recebido, é organizado, sabe? Os hotéis são bons, a comida é muito boa, vale muito a pena mesmo, é sensacional. Bom, saindo aí do templo, né, que a gente já falou falou bastante dos templos, a gente vai para Chiang Mai. Chiang Mai é uma cidade importante que fica ao norte da Tailândia, com uma natureza, um verde lindíssimo e muito famosa pelos arrozais, né, as plantações de arroz que tem lá. Chiang Mai foi assim, um dos que eu mais gostei. Desculpa, gente, não é Chiang Mai ainda não. Passei, pulei um. Faltou ainda, perto de Bangkok, a 100 km de Bangkok, tem o Float Marketing, que é o mercado flutuante. Tem vários mercados flutuantes na Tailândia. São mercados que as coisas são vendidas na água. A gente vai pelos arredores e vai comprando, vai vivenciando toda a prática deles. E aí, pode pôr as imagens. Isso, aí a gente indo para o mercado flutuante. O nome dele é super difícil de falar. Me perdoem quem sabe falar tailandês, mas é com boa vontade que eu vou fazer a pronúncia, tá? O mercado chama Daminoen Saduak, tá? Ele fica a 100 km de Bangkok, ele não é muito longe, e o legal é isso daí, ó, tá vendo? É flutuante, é no rio, né? Eles vão vendendo todos os produtos, a maioria dos produtos é tudo produzido por eles, tem nada de grife, é só coisa típica, cultural, artesanatos, comida, muita coisa boa, muita fruta exótica. E você lá, você pechincha, negocia, chega num preço melhor para você comprar, né? É muito legal mesmo. E a gente vai caminhando, a gente chega de barco, tem até aí a gente chegando no barco, né? A gente chega no barco. Marina adorou, o Léo também adorou passear aí. E aí a gente vai, olha, de lugarzinho em lugarzinho, aí tem uma típica tailandesa, eles vão tudo a remo, né? Olha só, bom exercício, boa atividade física, muito legal. E a gente passou também horas aí, lanchou por aí também, e a gente vivencia muito a história deles. E eles se mantêm, isso é uma tradição que eles mantêm e ainda fazem isso, né, para os dias modernos, que é a cidade de Bangkok, uma cidade moderna, agora assim, cheia de coisas modernas, e eles mantêm essa tradição, é muito bom conhecer, é muito bom mesmo. Então agora nós vamos lá para Chiang Mai. Chiang Mai é no norte, lá como eu já falei anteriormente, é super legal, porque a natureza é belíssima, também tem templos, a gente também visitou templos. Tá tudo em ordem? Aí a gente fotografamos do avião, né? Ela fica lá ao norte, tá vendo? Bangkok mais para baixo e isso. Aí é o hotel que a gente chegou, né? E tudo assim, gente. O hotel ficava no meio do arrozal. Olha só, isso aí é uma plantação de arroz. Muito verde, montes e beleza. A beleza natural é espetacular. Olha o pôr do sol. Isso aí é o hotel, aí é o lago, né? Toda a extensão é tudo de arroz, é tudo isso aí verde, é lindo. E eles têm lá, né? A Tailândia toda, né? Tem aquela coisa zen, anda descalço, tem a cerimônia de acender as luzes, os fogos, as tochas à tarde. Tudo tem o cumprimento deles, sawadee. O sawadee deles é super legal, esse é um instrumento antigo que tinha no hotel, que a Marina a moça, com a ajuda da moça, podia tocar e conhecer, né? E muito bem, assim, não é porque era o hotel não, dentro da cidade também, assim, sempre muito amável, muito sorriso, muito simpático, sempre com o cumprimento, né, que é a reverência que eles fazem, baixa um pouquinho o corpo,
sempre com um jeitinho deles muito humilde, muito simples, mas muito, muito bacana. Aí em Chiang Mai a gente depois usufruiu, né, do hotel, foi para as plantações e tal, e depois a gente foi conhecer o templo, um templo bem próximo daí, né, que é um templo bacana também, diferente daquele... E Chiang Mai tem muito vale, sabe, muito vale verde, assim, é muito bacana. E aí tem a parte também que é a parte, assim, aventureira, que eu vou contar daqui a pouco, né. Mas antes a gente vai falar, depois que a gente conheceu as plantações e tal, a gente foi para, que isso não tem só na Tailândia, mas no caso aí Chiang Mai, né, que é as vilas, são as vilas das mulheres girafas, muito legal. E as mulheres girafas, elas vieram fugidas, aí, no caso essa tribo, né, fugidas de Myanmar, e se instalaram ali. Elas têm uma tradição, né, as mulheres usam as argolas, a partir dos 5 anos elas começam a pôr as argolas e elas podem colocar até 25. Aí, imagine vivendo a vida inteira com aquilo, o pescoço, os ombros, né, na verdade eles falam que as argolas são de bronze, o que faz elas ficarem com aquele pescoço, daquele jeito mesmo, mas eu não vou chegar ainda nas mulheres, vou falar uma coisinha antes, que elas fazem ficarem com o pescoço, é que pressiona muito, né, essa parte do ombro para baixo e achata tudo. Aí o pescoço fica aquela coisa gigantesca, elas não tiram mais, né, elas vivem o resto da vida com aquelas argolas. É muito interessante. Mas antes de chegar lá na tribo das mulheres girafas, assim, eu fiz esse passeio, mas eu não gosto de passeio de animais. Nunca mais eu fiz, poucas vezes eu viajo para tudo quanto é lugar, não gosto de passeio de animais. Mas a gente chega num país como esse, né, e para chegar lá nas mulheres girafas, a gente foi de elefante, né. E como é uma novidade muito grande, eu tenho criança, a gente viu primeiro como eles tratavam os elefantes, é um lugar muito bacana, os elefantes são bem tratados, eles lavam os elefantes, tem toda uma história ali com os elefantes. Depois alguns são feitos, você faz o passeio, né? Fomos fazer o passeio que chega lá nas mulheres girafas. Então nós vamos ver as fotos aí. Mas lembrando, gente, aí é onde eles dão banho nos elefantes, a gente conhece um pouco de como eles tratam os elefantes e tal. Mas sabe como que é, né? Animal a gente não se faz. Hoje eu não faria mais. Nessa época eu fiz, não recomendo, não faço em qualquer lugar do mundo. Vou lugar que tem camelo, nem cavalo. Não gosto nem de andar a cavalo, não gosto de andar em animais. Mas nesse dia aí, né, a gente fez o passeio. Começa muito bom, é gostoso, depois ele começa a ficar aventureiro, o elefante para fazer cocô, o elefante para tomar banho, e a gente fica lá no elefante. Só sei que foram 1h30 no lombo do elefante, com o sol escaldante, que a gente tem que ir de sombrinha, né? E a gente chega lá O passeio é lindo, o caminho é lindo, mas você chega na metade do caminho, é difícil você ver o animal, assim. Eu me sinto muito mal, não faria de novo e nem recomendo. Aí a gente chega na vila, né, das mulheres girafas, Long Neck Woman, que é conhecido em inglês, né, em inglês. Aí é onde elas moram aí mesmo. Elas têm um artesanato muito colorido, elas vivem desse artesanato, elas fabricam, elas têm teares, né? E eles têm moinhos que eles moem grãos. E é muito colorido, eles tingem, eles fazem esse artesanato e depois eles vendem, quem quiser comprar pode comprar. Olha que belezinha, a Marina perto da Tailândia, da mulher girafa lá. Eles têm um que abre assim, fecha, a gente põe, é turístico, mas a gente põe para ficar parecida com ela, né? Olha que linda essa imagem, a Marina com a menina. Se eu falo assim, a minha filha, né, conhecendo, vendo outras crianças, às vezes conversa um pouquinho, brinca, assim como criança não tem essa coisa de linguagem, criança chega e acontece. Não tem o medo que a gente tem, ó, todo artesanato colorido, elas fazem tudo à mão, é tudo bem, é bacana, é uma história bem sofrida, mas eles mantêm a tradição nessa vila. Aí é a entrada, né, tá trocada a foto, mas aí é um moinho que moe os grãos, o Eugênio, que é o meu marido, pode brincar com o moinho, ele tá moendo de verdade, é histórica da época isso aí, né, e eles vão contando a história e a gente vai vivenciando, é muito bom. A vila é muito bacana de conhecer. Essas em especial, elas vieram migrando de Myanmar, que faz fronteira com a Tailândia, tá?
Bom, aí saindo, né, das tribos, o artesanato, falei dos anéis. Ah, outra coisa. Tem uma informação sobre as mulheres girafas, isso a gente ouviu lá também, que eu até marquei, que eu achei interessante. Elas não usavam apenas por beleza. Dizem que elas usavam aquela para proteger também dos tigres, né? De ataque de tigres. Não sei até aí, até onde isso é a tradição. É como a gente ouve lá, né, gente? Por isso que eu estou passando. Aí a gente foi para um templo, depois aí no outro dia, né? Saindo nós conhecemos esse dia os arrozais, os vales, depois fomos para as mulheres girafas e o santuário lá dos elefantes. Aí a gente foi para um templo que chama Wat Prahat Doi Sutep. E o outro templo, Wat Lampang Luang. São dois templos perto um do outro. O primeiro, ele é conhecido como o Templo da Montanha. Diz que tinha o rei, para ele fazer esse templo, o que ele fez? Ele soltou um elefante branco, e o elefante era um templo muito difícil de subir, que você tinha que era uma montanha muito difícil de subir. Diz a lenda, né, que o elefante subiu até o topo, e chegou lá e ele morreu. E aí falou, é lá que nós vamos fazer. E ele é um templo que fica, vocês vão ver aí na foto, fica bem no alto, olha, ele é bem bacana, já é uma arquitetura diferente. A gente viu aí a famosa escada, são 300 degraus, né? Por isso que é alto, né? Fica lá no fim da montanha. Ele tem uma serpente, né? Que a lateral o artista fez a serpente, eles fizeram a serpente, e essa serpente disse que era para proteger, né? No caso aí, é para guardar o rei, né? Tudo era para guardar o lugar que era sagrado, né? E a relíquia de Buda, né? Porque o que acontece? O templo foi feito para poder... o rei fazia o quê? O que ele queria? Ele queria guardar a imagem que ele tinha do Buda. Então ele tinha que fazer o quê? Tinha que se prevenir com qualquer tipo de ataque que tivesse e tal. Então por isso que fala a lenda que ele usou o elefante e fez o templo bem alto mesmo. E outra coisa, e a serpente é chamada de Naga. Ela é todinha feita de mosaico também, tudo mosaico verde, né? Esse Buda aí, ele é de cera, mas ele é tão bem feito que ele parece que é de verdade. É uma coisa impressionante de ver. E ela guardava a entrada do templo, né? A serpente. E os 300 degraus que você sobe. Esse templo foi muito bom, a gente... isso aí que foi legal. Esse foi um templo que não podia entrar de bermuda. Aí meu marido acabou colocando a calça, né? Que é a calça típica deles, dos monges. Foi super legal isso daí. E aí a gente vivenciou ali os sinos, a gente podia tocar e ver os diferentes sons, né? É muito legal. Bom, estou indo um pouco mais rápido porque a gente teve aquele probleminha, né? Então, aí o que acontece? Toda a Tailândia, templos é assim, né, gente? Templos, assim, é um monte, você não sabe qual você vê. Então, se você mora lá ou fica muito tempo, vai viver por um outro motivo lá, você pode conhecer as coisas com mais calma, com mais tempo. A gente, como é turista, né, conhece com menos, assim, né? É pincelado, um pouco daqui, um pouco dali. E esse templo que eu via, que tem bastante monge que caminha com a gente, e as mulheres mais velhas, assim, trabalhando, eles tinham um mercado também ali de artigos, produtos deles, era muito interessante esse daí, diferente dos outros, ele é alto para subir, é muito legal, o caminho é bem legal. Bom, tirando os templos, né, tem gente que não gosta muito de conhecer coisa histórica, eu conheço gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto bastante. E quanto mais a história é diferente, mais eu gosto. E tem gente que não gosta, mas assim, é importante pra gente, né? Pra conhecimento. É cultura. Eu acho que com qualquer tipo de cultura pra gente é interessante. Aí, quando a gente acabou toda essa, né, movimentação de templos, a gente falou assim, bom, agora a gente vai ter uns dias para descansar. Porque a Tailândia também é muito rica de praias. Ela tem ilhas maravilhosas, praias paradisíacas. É muito delicioso.
E a gente teve a oportunidade de conhecer duas, que foi Phuket e Phi Phi Island, que são duas bem importantes, mas tem outras muito bacanas também. Mas pelo tempo que a gente tinha, porque a gente tinha que fazer as coisas com mais dias no mesmo lugar, porque como eu tinha criança junto, não dava para ir ser mochileiro, você troca aqui, amanhã eu tô lá e vou fazendo, né, aquela coisa bem cigana. Mas eu com criança eu tinha que tomar esse certo cuidado eu tinha que parar para dar uma boa alimentação, eu tinha que parar para dormir uma boa noite de sono, o período de brincar, o período de que eles não se cansassem tanto também. Então a gente acabou fazendo lugares com paradas maiores, né, reduziu um pouco o número de lugares e acabou trabalhando um pouco, visitando um pouco em função das crianças. E aí a gente foi para Phuket, vamos ver lá. Porque a gente foi em 2 momentos. O primeiro momento que a gente foi, ficou 2, 3 dias, que foi esse aí, é o hotel. É legal que os elefantinhos ficavam soltos, as crianças podiam brincar, tocar, eram bem cuidados, tudo isso era bem cuidado, não era nada, não tinha nenhuma maldade com os animais. As crianças muito bem à vontade, isso era no caminho também de porque tem esse templo aí, né, esse Buda. E os hotéis muito bons, a hotelaria muito boa. Esse era o quarto, gente, olha só, a vista do meu quarto. Então, é o primeiro hotel que a gente ficou 2, 3 dias e a gente vivenciou a praia. Esse é o quarto, olha só. Assim, eu estou mostrando, né, assim, pro snobismo, vocês viram como que, olha o hotel que tem, sabe, num país que é pobre, um país de terceiro mundo, e olha só lounge do hotel, muito bem, então tem, assim, coisas muito boas para ficar à vontade, para curtir, olha, praias bonitas, essa praia era do hotel, a praia de Liang, Kiang, não lembro agora o nome, deixa eu ver como que chama. Então, é porque, olha que bonitinha a Marina. A gente usava naquela hora, olha como faz tempo, né? A gente tinha até guia de papel, hoje a gente não usa mais, né? Mas a gente tinha o guia de papel e um livro, né? E Marina gostava de ver as figuras, estava começando a ler e com isso, gente, o legal da minha filha, eu tenho que falar isso, ela aprendeu inglês sozinha, assim. Ela foi um pouquinho no começo quando era criança, depois nunca mais foi numa escola de inglês. E me surpreendi quando em algumas viagens eu vi ela falando, sabe, assim. E hoje ela tem um inglês muito bom, só de viagens e aprender de internet, assim. Eu acho muito legal isso. Então, porque é a maior ilha, né, da Tailândia. Tem coisas muito legais, praias bem legais. Fica no Mar de Andaman, mas é Oceano Índico e o mar ali chama Mar de Andaman. E porque nós não fomos em muitas praias, a gente curtiu muitas praias que a gente estava ali próximo do hotel, né? E dentro do hotel mesmo, curtiu bastante assim descanso, sabe? Natureza, nadar, ver peixinho, foi muito legal. E a gente foi só nesse templo que apareceu o Buda aí, também com uma visita rápida. E depois a gente pegou um barco, né? E um transporte tipo um barco grande de passageiros, e a gente foi para Phi Phi Island. E Phi Phi Island fica 1h30 desse barco, né, até uma outra ilha. A gente ficou também mais alguns dias lá em Phi Phi Island. Por que Phi Phi Island? Deixa eu falar um pouco, isso é a parte triste da história deles lá, né? Vocês sabem que em 2004, né, a Tailândia, junto com mais 10 ou 11 países, foram muito devastados pelo tsunami. E por quê? E Phi Phi Island foram as mais atingidas, 5.000 mortes. Eles têm os memoriais lá, que tem o nome das pessoas, e dá até uma impressão de ver. E eles foram pegos de surpresa, porque na época eles não estavam preparados para aquilo ali, né? Não avisou, né? E hoje eles são muito mais bem preparados. Na época que eu já fui, você fica até amedrontado, porque é cheio de escapes, né, de rota de fuga, e as plaquinhas, para onde você vai num caso de alerta de tsunami. E eu confesso que chegou em Phi Phi Island, e porque como é uma ilha grande, você não sente muito o medo, né, porque você parece que você está dentro de um monte de terra. Phi Phi não. Aí você vai lá, você só vê a água e aquela coisa, você fala, meu Deus do céu, se vem aquela água por cima de aqui. E eu sou uma pessoa meio... Respeito muito o mar, porque eu tenho um pouco de medo de água e tal, então eu sou muito atenta a essas coisas. Mas é muito bem informado, os hotéis de serviço de hotelaria muito bom. E lá tem alguns pipi também, muito para descansar, e natureza linda, praias paradisíacas.
A gente foi que as próximas fotos que você vai ver aí, que vocês vão ver, que é a Maia, não, aí o hotel que a gente ficou chegando, né? Deixa eu pôr as imagens para vocês verem. O mar é bacana, aí já é dentro do hotel, muito verde. E outra coisa que eu não falei lá no começo, a Tailândia inteira, eles são muito bons, né? A massagem tailandesa é muito conhecida. Então, todos os lugares, qualquer lugar que você vai, você faz uma massagem assim, sensacional. É a coisa mais bacana do mundo, tudo quanto é jeito. É assim, milhares, centenas de massagens, você pode escolher aquela que você quer, uma mais bacana que a outra. Isso aí é no passeio que a gente fez, que é na Baía Maia. A Baía Maia é lindíssimo, gente, esse mar é lindo, você pode mergulhar, tem alguns lugares dessas rochas que você faz um passeio de caiaque. E aí tem uma praia famosa, né, que ficou famosa por causa do filme que o Leonardo DiCaprio fez. Aí a praia de Pipi, né, que é a praia que a gente estava, que é do nosso hotel. Aí tem a praia, na Bahia tem a praia, eu esqueci o nome dela, mas ela é famosa, a Baía Maia é famosa por causa do filme, né, do filme do Leonardo DiCaprio, que foi filmado lá, que é a praia. Olha aí, ó, o Léo, o primeiro passinho que ele deu na vida dele foi aí, ó, em Phi Phi Island. É tão bonitinho, foi os primeiros passinhos que ele deu andando sozinho, foi em Phi Phi. E aí na praia, o filme foi assim, eles tiveram até problema com os ambientalistas, porque eles queriam plantar 200 coqueiros na praia para poder fazer o filme do Leonardo DiCaprio aí, a praia. Filme que acho que bastante gente já viu. E eles não conseguiram, eles permitiram 60, mesmo assim eles colocaram 73. E depois tiveram que tirar tudo, limpar tudo, mas é um desequilíbrio ecológico, né, você fazer esse tipo de coisa, mas até foi permitido. E famoso também aí tem um lugar que é aquela rocha, é uma rocha que, não sei, acho que eu tenho a foto aí, deixa eu ver se eu tenho a foto dela. Acho que é mais pra frente. Aí ainda... É uma rocha que ela é fininha embaixo, ela forma que nem um copo, assim, ó. Ela também ficou famosa, todo mundo quer visitar, porque em 74 teve um filme do James Bond que foi filmado aí. Então também o pessoal, é a ilha, é a praia do James Bond, aí é a praia do Leonardo DiCaprio, então aí o pessoal fica turístico, né, por causa disso. É muito interessante. Aí é Baía Maia. Eu também não tenho, eu tenho bastante fotos disso aí, mas assim, para selecionar foi difícil, porque eu tenho muito em equipamentos que tá tudo lá em HD, aquela coisa toda. Eu peguei o que estava mais próximo de celular. Eu acho que tem mais uma, que é a do Leonardo DiCaprio. Não sei se eu encaixei. Bom, é isso aí. A Pipi e Puquê é uma visita assim imperdível. Pipi tem é legal que tem uma vila, quer ver como chama? Tem um nominho também, chama Lodalan Bay, é uma pequena vila. Essa vila é só balada, gente, é uma coisa, o pessoal fica assim, altas madrugadas, tem restaurante, tem música, come muito bem, o pessoal anda a pé, tem artesanato, tem souvenirs que você pode comprar, mas é muito gostoso de andar, só que assim, ilha baladeira, assim, né, tem muito jovem, tem os hotéis, que nós ficamos separadinhos na ilha, não ficamos dentro da vila, mas hotéis charmosos, pequenininhos, assim, coisas de mochileiro, e você passa horas nessa vila, é muito legal, é onde tem o hospital, onde as pessoas também moram e tal. Muito legal. Eu, né, como toda turista brasileira em país asiático, visitei o hospital, viu, gente? Visitei o hospital porque eu estava em Pipi e eu acho que eu não tomei muita água, comi alguma coisa que me fez bem, me deu um mal-estar, né? Teve problema de vômito e tive que visitar o hospital. Foi super legal. Cheguei lá, fui muito bem recebida, cheguei molhada até aqui, porque para entrar no hospital tinha que entrar na praia e a água vinha por cima. Mas recebi um atendimento excelente, o hospital limpinho, o médico me atendeu muito bem, a enfermeira, tomei uma injeçãozinha no bumbum e fui embora. Mas em alguns minutos assim, eu assustei um pouco porque eu tinha aquela coisa de estar ali naquele lugar do tsunami. E eu li muito sobre o tsunami para me prevenir o que eu deveria fazer se tivesse um, né? Porque eu sou corredora, então eu já queria sair correndo.
E eles falam que o recuo da água é um sinal, né? O mar lá, ele recua bem, fica bem recuado e depois ele vem de uma vez, né, com aquela onda gigantesca e vai derrubando tudo que vem pela frente. E uma das noites, a primeira noite que eu acordei em Pipi, a hora que eu olhei para ler pro mar, o mar não tinha mar, gente. Tava o mar longe. Eu saí gritando assim pro quarto: gente, tá na hora de sair, tá na hora de ir pra rota de fuga. É tsunami, tsunami. O Eugênio falou: não, não é assim, o mar aqui é assim. Aí ele me explicou que era assim mesmo, ele já tem essa tendência, né? De manhã ele recua, depois vem a maré e cobre toda a praia e a praia fica como a gente costuma ver, que foi aquela foto que vocês viram. Mas confesso que foi bastante amedrontante esse. Mas tudo bem, né? A gente não pode pensar nisso também. Quando a gente se propõe aí, a gente tem que se prevenir, né? Eu procurei, expliquei para as crianças também o que a gente faria se caso tivesse algum alerta, algum alarme e tal. Mas hoje está muito mudado, hoje assim, tem mais previsão da coisa, né? E aquele outro pegou eles muito de surpresa. Bom, esse foi o último roteiro nosso, a gente ficou em Pipi, depois a gente voltou a Phuket, ficou mais 2 noites também descansando num outro hotel. Lá também aí nesse dia nós passeamos um pouco pelo comércio local, pela Jim Thompson, tem a história de Jim Thompson. Jim Thompson era um agente da CIA americano que foi para a Tailândia, casou-se por lá e tal, e ele desapareceu repentinamente, até hoje ninguém sabe onde está o homem, sumiu. Até hoje é misterioso onde foi o tal do Jim Thompson. E falam que foi alguns dizem lá, né, que foi a CIA que deu cabo nele, que ele sumiu. Até hoje ele... E aí tem tudo lá, é Jim Thompson, tem a casa dele que você pode visitar, lojas, artigos, muito legal. Bom, aí a gente encerrou a Tailândia, aí porque ficamos mais 2 dias, né, conhecendo um pouquinho passeando, já não era tão cansativo, porque ir aos templos e conhecer a história é gostoso, mas é bem cansativo. A gente chegava assim muito cansado mesmo, porque andava o dia inteiro no sol, fomos para mercados, fomos para isso. Então é um desgaste grande, né? Mas o que você aprende, e eu vejo assim, sabe, até o sorriso deles é diferente, a simpatia. Você vê aquele povo sofrido, mas assim, como eles vivem bem, como eles se entendem naquela leveza de vida que eles têm, naquilo que eles acreditam, naquela cultura, naquilo que eles cultuam. O budismo em si é uma coisa bem intrigante para a gente, assim, que não está acostumado, né? Bom, foi sensacional. Aí a gente saiu de Phuket, né, que foi nossa última noite, e fomos, né, passamos em Dubai, que era a conexão. Dubai, para mim, eu jamais teria ido, assim, de livre e espontânea vontade, porque eu queria ir, mas assim, era uma conexão, a gente aproveitou e conheceu. Que também tem, né, os árabes, assim, não me atraem muito, os países árabes. Eu gostaria muito de conhecer alguns específicos, assim, mas assim, esse tipo de país meio fake, né, meio fabricado, tipo Dubai, já conheço todas, Dubai, Doha, e o outro lá, como é o nome do outro, esqueci onde tem o grande prêmio da Fórmula 1. A gente conheceu todos, mas assim, eu conheci sempre por conexão, nunca por assim, ter vontade de conhecer, mas vale a pena, né? São países muito ricos, eles têm o petróleo, né, como a fonte da riqueza toda deles. Eu tenho umas fotos aí de Dubai, que foi o hotel que a gente ficou. Aí o Burj Khalifa, gigantesco, mais de 100 andares, eu não sei dizer agora quanto que é. Esse é o Burj, esqueci o Burj que é, porque eles têm esse Burj aí, né? Esse é o museu de Dubai que a gente foi, que é bacana, o Museu de Dubai conta toda a história assim, que eles têm, é bacana. Aí é uma pista indoor de neve, um país que faz mais de 40 graus no verão, eles têm uma pista indoor de neve. Muito legal a pista, viu, gente? É super fake, mas é muito legal, muito divertido para as crianças. A gente sente mesmo, a gente tem esqui, tem teleférico, a gente aprende a esquiar, a gente tem brinquedos de neve, é muito interessante, muito bem feito. Aí é o deserto, que é muito bacana, vale a pena conhecer. A gente foi no entardecer, jantou aí nesse... É turístico, mas é bacana. Tem shows de dança do ventre, comida boa. A gente conhece um pouco da... como eu já fui a Dubai, fui a Doha também, eu não acho eles... Não estou assim, falando mal, mas assim, eu não acho eles muito simpáticos assim, com a gente, assim, com o turista, né? Talvez seja pela cultura deles mesmo, né? O tipo de pessoas que eles são. Eles têm também já
toda aquela indumentária, eles têm são islâmicos, né? E já tem uma dificuldade com a gente que é, né? Aqui nós, aqui do Ocidente, a gente já tem, né? A gente tem que tomar cuidado ali com roupa, com tudo e, lógico, sempre com respeito, né? Mas eu gostei muito de conhecer, assim, por uma experiência de vivenciar, de saber como que é e tal. E eu senti as duas coisas também. A gente tem um meio de vida um estilo de vida muito diferente, né? E eles são, né? O islamismo é uma coisa dura, severa, não tem nada a ver comigo. Mas assim, respeito, eu acho que cada um é cada um e vale a pena, desde que você entre naquele país e respeite aquilo que você está vendo, né? O mesmo respeito que eles nos recebem é o respeito que a gente tem que ter com eles. Bom, é isso. Eu não sei, né, até onde eu consegui mostrar ou demonstrar, eu sou meio entusiasta com a coisa, assim, né? Mas eu gosto muito, eu acho que assim, o que você aprende, né, aprende numa viagem dessa, a gente gasta, né, não é uma coisa que... eu tenho só uma parte, né, a época que nós fomos, gente, que delícia, isso aí o dólar era 1 e pouco, hoje, né, quanto custa o dólar, a gente tá assim, lógico que é mais... Mas assim, quando aparecem essas oportunidades, né, eu sempre tive, assim, sempre gostei de viajar, sempre, desde solteira. Dinheiro que eu ganhava ali quando eu trabalhava, eu sempre guardava um pouquinho, porque eu gostava muito de viajar, de conhecer pessoas. E fiz muitas viagens. E eu gosto, assim, de imersão mesmo, de ser lá, você vai comer a comida deles, você vai pegar deles se puder, você vai sentar na casa deles. Já fui país bem simples, você senta na casa com eles, você vive um pouco deles, assim. Não que você viveria ali, talvez a gente não se acostume a viver naquele ambiente, na forma que eles vivem. Mas é tanta história, é tão diferente da gente que me encanta, sabe? E sempre que eu vou, eu trago lembranças, não sou daquelas que compram muita coisa, mas assim, trago coisas pequenas, coisas importantes que aí eu guardo na lembrança, que eu faço a minha sala. Mas assim, recomendo. Quem quiser, tiver uma oportunidade ou quiser conhecer também através da internet, hoje a gente tem a internet que nos dá tanta informação, conhecer um pouco mais. Eu não sei nem... né? Não sei muita coisa, mas é o que eu vivi. Eu tentei passar, me desculpem se eu errei alguma coisa, mas eu tentei passar um pouquinho do que eu vivi e do que eu trago para mim. Aquelas pessoas, aquele estilo de vida, o que eu posso trazer disso para mim, né? Para usar também na minha arte ou como eu trabalho com o corpo, eu olho muito, né? Como eu disse lá no começo, a movimentação deles, como é o monge, por que ele anda daquele jeito, por que ele tem, né? Aquela pessoa simples, humilde. Então, assim, tudo aquilo remete uma expressão corporal para mim que eu guardo na minha cabeça e às vezes eu uso depois nos meus trabalhos, em tudo que eu faço. Alguns países que eu vou descrever aqui mais para frente são países que eu fui dançar, então eu posso dizer mais sobre a dança. Esse em si eu estou falando mais da cultura, da vivência, do que é, né, do que é passear. A possibilidade que você tem, que você pode ir com uma criança pequena, né, como eu fui, foi muito maravilhoso. Agradeço a todos pela paciência, desculpe as falas que tivemos no começo, né? Ela vai ficar gravada na minha página lá no YouTube, quem quiser recomendar, rever, se inscrever no meu canal, né? E espero ter feito, assim, uma boa imagem de um país que eu fui e gostei. Boa noite, beijos a todos. Muito obrigada.